Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa quarta lição da disciplina Técnicas de Medição do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Nesta lição abordaremos os instrumentos portáteis de medição de grandezas elétricas, que são utilizados principalmente nas atividades de manutenção e ensaios elétricos, tanto de equipamento quanto das próprias instalações elétricas. Bons estudos e vamos lá. Lembrando que esta aula é uma continuidade da lição 4, então nos vídeos anteriores vimos o princípio de funcionamento dos instrumentos de medição, tanto os analógicos quanto os digitais. Foram abordadas as principais diferenças entre esses instrumentos e nesse vídeo vamos apresentar novos instrumentos que não são tão comuns para diversos profissionais, mas que irão lhe auxiliar na compreensão das aplicações dos instrumentos de medidas elétricas, conforme a grandeza que se deseja mensurar. Lembrando que o objetivo desta lição é compreender o princípio de funcionamento dos instrumentos de medição, que já foi mostrado nas aulas anteriores, diferenciar os instrumentos de medidas analógicas dos digitais, que também já foi mostrado nas lições anteriores, e compreender as aplicações dos instrumentos de medidas elétricas conforme a grandeza a se medir. Então aqui apresentaremos novos instrumentos, diferente daqueles instrumentos tradicionais, como o amperímetro, o voltímetro, e aqui apresentaremos alguns equipamentos que eles são não tão comuns para os profissionais de engenharia elétrica, mas que em alguma situação ou outra pode ser que seja necessário você fazer o uso desse equipamento para ações, seja de manutenção ou de avaliação das instalações elétricas. Como vimos, os instrumentos de medidas elétricas eles podem ser classificados tanto em fixo quanto portátil. Então, nós já vimos os instrumentos fixos, aqueles que são geralmente instalados em painéis ou em sistemas de medição de energia elétrica, e aqui nós veremos os instrumentos portáteis, que são utilizados em situações em que o monitoramento da grandeza elétrica ele pode ser feito de forma esporádica, ou seja, o instrumento ele é instalado sempre que houver alguma necessidade, seja para manutenção ou inspeções periódicas ou ainda ensaios elétricos, e após a coleta desses dados, o instrumento é removido da instalação. Dentre os principais objetivos da instalação desses instrumentos, podemos destacar o monitoramento de grandezas elétricas para a inspeção das instalações, de forma a identificar falhas elétricas ou mecânicas, ou ainda avaliar os parâmetros de qualidade de energia, avaliação das condições operacionais de equipamentos. Então, alguns equipamentos mecânicos eles conseguem refletir falhas de funcionamento nas grandezas elétricas, seja de tensão ou de corrente. Então, o monitoramento dessa grandeza ele pode representar um indício de falha naquele equipamento ou as condições operacionais, se ele está funcionando de forma adequada ou não. E ainda identificar a ordem de grandeza elétrica de equipamentos ou sistemas, tanto em testes nas unidades industriais ou residenciais, nas instalações elétricas em si, ou em laboratórios quando são feitos análises e ensaios em equipamentos elétricos. Existe uma grande diversidade de instrumentos portáteis. Alguns deles medem somente uma grandeza e outros medem diversas grandezas de forma simultânea ou não. Dentre os instrumentos portáteis para medição de grandezas elétricas, nós temos o maior destaque dos amperímetros, dos voltímetros, dos medidores de potência, dos medidores de qualidade de energia, que é muito utilizado hoje em função da inserção de muitas cargas não lineares na rede elétrica. Então, há necessidade em algumas instalações de verificar os parâmetros de qualidade de energia. Além disso, um instrumento muito comum são os multímetros, que são basicamente de conhecimento comum de todo profissional da elétrica. Alguns não menos comuns, como o termômetro, por exemplo, que é um equipamento utilizado para avaliação de sistemas de aterramento. Outro instrumento também muito comum na avaliação de equipamento elétrico é o ohmímetro, seja o ohmímetro, o micro-ohmímetro ou o miliohmímetro, que também pertence a essa família. Apresentaremos a seguir alguns desses instrumentos e suas principais aplicações. O monitoramento de corrente elétrica em instalação é uma atividade bastante comum, principalmente para se verificar o estado operacional de máquinas ou a avaliação do carregamento de circuitos elétricos ou ainda nas atividades de manutenção. E instalar os amperímetros em todos esses circuitos da instalação ou no equipamento em si não é economicamente viável e tampouco necessário para a maioria dos casos.
Contudo, em função, às vezes, de alguma falha lá na instalação elétrica, ou para se avaliar o estado operacional de um equipamento ou de uma máquina, se faz necessário avaliar a corrente elétrica. Então, se faz necessário fazer uma medição da corrente elétrica naquele trecho do circuito. Então, caso o ponto a se avaliar ele tem um amperímetro fixo, essa leitura pode ser feita diretamente no amperímetro lá no painel, seja através de um amperímetro ou de um multimedidor de grandezas. Mas se aquele trecho do circuito que está sob análise ele não dispõe de amperímetro instalado, então nesse caso se faz necessária a instalação de um amperímetro naquele circuito. Nesse caso aí nós temos duas opções. A primeira opção é seccionar o circuito e instalar um amperímetro, o que não é prático e com elevado risco de acidente elétrico. E como segunda opção, podemos utilizar um amperímetro portátil, principalmente do tipo alicate amperímetro. Neste caso, sem a necessidade de intervir no arranjo elétrico, ou seja, através apenas da abertura da garra do instrumento, você consegue enlaçar o cabo e fazer a medição da corrente elétrica. Então, nesse caso, esse é o tipo de instalação, né, como você instala o instrumento, onde você tem a abertura dessa garra e você faz a inserção, faz o enlace do condutor e a partir desse enlace você consegue obter a corrente elétrica. Então, esses instrumentos eles apresentam diversas faixas de corrente. Tem instrumentos desses para medir correntes da ordem de miliampere ou microampere e a maioria deles são utilizados para medir correntes na ordem de dezenas, centenas e até milhares de amperes, dependendo da necessidade da instalação. A medição da corrente elétrica a partir desse instrumento ela é obtida pelo princípio de interação eletromagnética, devido ao campo magnético gerado pelo fluxo de corrente que é conduzido pelo condutor. Então, nesse caso, quando o condutor circula uma corrente elétrica por esse condutor, através dessa interação eletromagnética, o instrumento consegue fazer uma correlação com o nível de corrente que está sendo conduzida por esse equipamento e, naturalmente, ele vai indicar aqui no painel o nível de corrente que foi medido, que está circulando naquele circuito, naquele cabo. Então, ele tanto pode ser um instrumento analógico, quanto um instrumento digital, quanto um instrumento analógico. Existe um outro modelo desse instrumento que ele não necessariamente você precisa abrir a garra, então ele já tem uma abertura definida e você faz a inserção do condutor aqui nesse ponto e também consegue fazer a medição da corrente elétrica. Um outro instrumento bastante comum, principalmente nos laboratórios de eletrônica, é o medidor LCR. Então, ele é um equipamento multimedidor que incorpora diversas funções, dentre elas medição de resistência. Então, nós temos aqui o instrumento com a escala selecionada de resistência, ou seja, ele está instalado para fazer a medição de resistência desse componente. Nós temos aqui a ilustração do equipamento, nós temos aqui uma fotografia do equipamento, nesse caso a escala selecionada é de teste de transistor. Outra função também que esse equipamento dispõe é a medição de indutância. Possui também a medição de capacitância, então ele mede o L de indutância, C de capacitância e o R de resistência, são as grandezas básicas que ele avalia. Então, além dessas grandezas, ele tem a possibilidade alguns modelos dispõem da possibilidade de fazer testes de diodo, testes de continuidade e teste de transistor. Então, esse é um equipamento muito semelhante a um multímetro, que é mais comum na utilização em laboratórios e até pelos próprios técnicos das instalações elétricas, os técnicos que executam os serviços elétricos em si. Contudo, as faixas de medição ou as escalas do medidor LCR podem, em alguns casos, não atender os requisitos de exatidão ou precisão durante a medição. E, neste caso, busca-se equipamentos que apresentem um maior número de escalas para medição. E o caso típico para substituir o LCR, por exemplo, é na medição de capacitância, através do uso do capacímetro. Então, observe que esse modelo apresenta um maior número de escalas de medição quando comparado com o LCR que foi apresentado anteriormente. Então, aqui é um equipamento específico para medição de capacitância. Para a medição de capacitância deve-se ter alguns cuidados durante o processo de medição, então é recomendado
que antes de se fazer a medição da capacitância de um capacitor, de um circuito, você certifique que os capacitores daquele circuito eles estejam descarregados e, naturalmente, o circuito esteja desenergizado. Então, nesse caso aí, uma ação de segurança. Similarmente ao LCR, temos o multímetro, que difere do LCR basicamente por incluir funções de medição de corrente e tensão. Então, nós temos aqui a ilustração de um multímetro para medição da escala selecionada para medição de capacitância, e aqui nós temos uma fotografia do multímetro, nesse caso aqui para medição de corrente na ordem de miliamperes. Esse instrumento também faz a medição de resistência elétrica, teste de continuidade, medição de temperatura, medição de frequência e o mais comum, medição de tensão, tão quanto medição de corrente no instrumento. Há ainda testes de diodos, então essas funções aqui são funções comuns e presentes no multímetro. Tanto o multímetro quanto o LCR, como são multimedidores, eles apresentam diversas funções. Há diferenças entre fabricantes e entre modelos de fabricante. Alguns modelos dispõem de apenas algumas funções, teste de medição de resistência, medição de tensão, medição de corrente, teste de continuidade, e outros apresentam outras funções, como testes de diodo, de transistor, enfim. Aí depende muito do modelo e do fabricante. Os equipamentos como transformador de potência, transformador de potencial, os TPs, e os transformadores de corrente, os TCs, quando eles são fabricados, eles devem ser submetidos a uma série de ensaios elétricos, e dentre esses ensaios, a relação de espiras entre o enrolamento primário e o enrolamento secundário deve ser medida. Então, essa relação de espiras ela pode ser obtida pela aplicação de tensão. Contudo, para transformadores de média e alta tensão, fazer esses testes com tensão não é prático e envolve um alto risco de acidente elétrico. E no caso de instalações de alta tensão, ele requer um arranjo muito complicado, muito complexo, o que pode inviabilizar esse teste com tensão. Então, alternativamente, o teste pode ser realizado com o TTR, que é um instrumento que apresenta uma maior rapidez nos resultados, ele é mais prático de se instalar, e é um equipamento mais seguro do que fazer um ensaio com tensão. Então, o TTR ele é um medidor de relação de espiras de transformação, que ele foi desenvolvido justamente para fazer medição dessa relação de transformação, tanto em campo quanto em laboratório. Então, esse instrumento, ao ser conectado a um transformador não energizado, ele consegue medir a relação de espiras do transformador sob teste, seja o TP, o TC ou um transformador de potência. Então, existem modelos digitais, como é o caso aqui, um instrumento eletrônico, e existem os modelos analógicos mais antigos, que também são utilizados para fazer a obtenção dessa relação de transformação. Então, além da medição da relação de transformação, alguns modelos eletrônicos eles também determinam a corrente de excitação do transformador e a polaridade no mesmo ensaio. Então, de forma automática, você tem a relação de transformação, a corrente de excitação do transformador e a polaridade dos enrolamentos. O princípio de funcionamento desse equipamento é relativamente simples. Então, o transformador, o TTR, ele tem um transformador monofásico, no caso do modelo monofásico, um transformador monofásico padrão com o número de espiras variáveis, que ele é posto em paralelo com o transformador sob teste. Então, eles têm a mesma fonte de alimentação, no caso aqui uma fonte de alimentação de 8 volts. Então, essa fonte alimenta o circuito secundário ou o circuito de baixa tensão do transformador de referência e alimenta também o circuito secundário do transformador sob teste, no caso aqui o enrolamento de baixa tensão. Então, através do ajuste desses ponteiros, desses potenciômetros aqui do TTR, você faz a mudança dessa relação de transformação. Então, você vai ajustando os potenciômetros de forma a se obter uma corrente nula nesse amperímetro. Então, a partir do momento que essa corrente do amperímetro aqui ela é zero, quer dizer que não há diferença de potencial entre o primário do transformador
sob teste, ou seja, o enrolamento de alta, com o enrolamento de alta do transformador de referência. Então, se não há diferença de potencial entre o enrolamento desse transformador e o enrolamento desse transformador sob teste, quer dizer que esses transformadores têm a mesma relação de transformação, ou seja, o transformador de referência tem a mesma relação de transformação do transformador sob teste. Então, sabendo-se a relação de transformação do transformador referência, automaticamente você tem a relação de transformação do transformador sob teste. Então, nesse caso, essa relação de transformação para um instrumento digital, ele é obtido automaticamente no painel. No caso do instrumento analógico, essa relação de transformação é obtida através dos valores definidos aqui por esses potenciômetros. Então, quando você fez o ajuste para anular a corrente, você teve que fazer ajustes definidos para cada um desses TTRs. Então, a partir dos valores indicados aqui pelos potenciômetros, você tem o valor dessa relação de transformação. Existe também o TTR trifásico. Eles analisam a relação de transformação dos três enrolamentos de forma simultânea. Então, ele realiza tanto a relação de transformação para transformadores trifásicos quanto para transformadores monofásicos. Outro instrumento que é muito utilizado nas instalações elétricas é para fazer a medição da resistência elétrica. Então, essa medição da resistência elétrica ele é um serviço bastante comum em equipamentos elétricos, seja para verificar o estado de contato de disjuntores, de contatores ou de chaves, ou ainda para se avaliar falhas e defeitos em transformadores de potência e motores elétricos a partir da medição da resistência dos enrolamentos, tanto de transformadores quanto de motores. E ainda para avaliar a continuidade elétrica entre aterramentos ou condutores de descida de SPDA. Então, em todas essas situações é utilizado o medidor de resistência elétrica. Então, esse medidor ele utiliza o método dos 4 terminais, que é o método de Kelvin, para se evitar erros de medição provocados pelo uso desses cabos pelas pontas de prova aqui durante a medição da resistência de contato. Então, nesse caso são utilizados 2 sensores de corrente, C1 e C2, que são responsáveis pela circulação da corrente entre o instrumento e o objeto sob teste, ou seja, a partir de uma fonte CC é gerada uma corrente circulante aqui nesse circuito através dos sensores ou dos cabos C1 e C2. Nesse caso, a corrente que circula pelo instrumento e pelo objeto ela é igual. Então, você tem a mesma corrente circulando pelo instrumento, também pelo objeto sob teste. Então, desde que o instrumento conheça essa corrente aqui, então você, a partir do próprio instrumento, você consegue fazer a leitura dessa corrente circulando tanto no instrumento quanto no objeto sob teste. Então, há ainda outros 2 sensores, que são os sensores P1 e P2, que eles são conectados a um voltímetro, que eles são utilizados para medir a tensão entre os terminais do objeto sob teste. Então, nesse caso aqui, a medição da tensão é feita especificamente no ponto, no objeto que se deseja medir. E através da aplicação da lei de Ohm, tensão dividida por corrente, você determina a resistência do objeto sob teste, no caso aqui é a resistência a ser medida. Então, esses instrumentos, medidor de resistência, ele pode ser um miliomímetro, que geralmente ele gera correntes de 1 mA até 1 A, correntes DC, né, corrente contínua, e esse instrumento é muito utilizado na avaliação de continuidade de sistemas de aterramento e na verificação de condutores de descidas de sistemas de proteção contra a descarga atmosférica, os famosos SPDA. Como é o caso aqui, você tem aqui um miliomímetro, está conectado nos condutores de descida de um SPDA para verificar a resistência desse condutor, ou seja, de forma a verificar se há ou não ruptura ou se tem problemas de conexão aqui nesse condutor de descida. Um outro instrumento também utilizado para medição de resistência elétrica é o micromímetro. Então, nesse caso aí, ele utiliza o mesmo princípio de funcionamento do medidor de resistência a 4 fios, né? C1, P1, P2 e C2. E esse instrumento aqui ele é utilizado
quando você deseja conhecer resistência elétrica da ordem de micro-ohms, que é o caso de contatos de chaves, de bobinas de transformadores, de motores e disjuntores, contatores. Então, resistências de contato da ordem de micro-ohms e miliohms, você pode utilizar o micro-ohmímetro. Então, ele tem uma escala aí de medição da ordem de micro-ohms. No caso do miliohmímetro, a menor escala de medição dele é na faixa de miliohms. Então, aqui você tem um exemplo da aplicação de um micro-ohmímetro na medição da resistência de contato de um disjuntor. Então, para avaliar se esse disjuntor, se os contatos desse disjuntor apresentam algum problema de aquecimento. Um outro instrumento que isso é um pouco mais comum do que o medidor de resistência é o terrômetro. Ele é utilizado para medição de resistência de aterramento e resistividade do solo. Então, esse instrumento, quando utilizado para medição da resistência de aterramento, ele utiliza esse tipo de conexão a três conectores, né? Então, quando você tem aqui, um dos terminais é conectado à malha de aterramento, um terminal do próprio equipamento é conectado a um ponto distante da malha de aterramento para medição da tensão, e um outro terminal é conectado a um ponto mais distante ainda da malha para medição da corrente. Então, esse aqui é o arranjo utilizado para medição de resistência de aterramento em instalações elétricas. Esse equipamento também é utilizado para medição de resistividade do solo, onde ele utiliza um arranjo de 4 pontas. Então, todos os instrumentos para medição de resistência de aterramento utilizam 3 terminais, e o instrumento para medição de resistência de resistividade do solo utiliza 4 terminais. Então, medição da resistividade do solo, 4 terminais, medição da resistência de aterramento, 3 terminais. Existem alguns modelos de termômetros que eles fazem somente a medição da resistência de aterramento e não faz medição da resistividade do solo. Um outro instrumento que ele é muito comum em instalações industriais é o megômetro, que ele é indicado para medição de resistência de isolamento, tanto de cabo quanto de motores, são as principais aplicações, e ele gera um sinal CC da ordem de 1000 volts ou mais, dependendo do modelo do equipamento. Alguns desses equipamentos geram tensões superiores a 1000 volts, da ordem de 5000 volts, para verificar resistência de isolamento de equipamentos. Quando há alta umidade, por exemplo, em motores, você tem suspeitas de que a resistência de isolamento daquele equipamento tenha reduzido, aí você utiliza um megômetro para verificar esses níveis de resistência e, consequentemente, você tem uma maior segurança na energização desses equipamentos. Então, nós temos aqui um equipamento eletrônico, onde ele gera essa tensão de forma automática. Você escolhe a escala de tensão que você quer aplicar no equipamento. E aqui você tem um instrumento analógico, onde através dessa manivela você faz gerar uma tensão entre esses terminais e, consequentemente, lá no equipamento. Então, nós temos aqui um modelo, como é que esse equipamento funciona. Você conecta um dos terminais da bobina à carcaça do motor, de forma a se medir a resistência de isolamento entre o enrolamento e a própria carcaça do instrumento. Então, no instrumento digital ou eletrônico, isso é feito, essa tensão ela é gerada de forma automática pelo próprio instrumento. No caso do instrumento analógico, através dessa manivela, você faz a geração da tensão aqui nos terminais. Então, quanto mais rápido você gira essa manivela, maior vai ser a tensão gerada aqui nesses terminais. E aqui você obtém o valor da resistência de isolamento no próprio painel do instrumento. No caso do instrumento eletrônico, o valor da resistência é apresentado aqui no painel. E por fim, um equipamento que tem sido muito utilizado nos dias atuais, principalmente em função da inserção de cargas não lineares e também de gerações alternativas, como parque eólico, parque solar. Então, é um equipamento que tem sido muito utilizado na avaliação dos parâmetros de qualidade de energia dos sistemas, seja em indústria ou em sistemas de cogeração. Então, esse equipamento aqui, você consegue
registrar os níveis de corrente e tensão em diversas ordens de harmônico. Então, e a partir desse instrumento você consegue definir se os parâmetros de qualidade de energia daquela planta, daquela instalação elétrica, eles estão seguindo as recomendações da ANEEL ou as recomendações da concessionária ou dos próprios fabricantes de alguns equipamentos. Então, aqui você consegue verificar transitórios na rede elétrica, harmônico, desequilíbrios de tensão e corrente. Então, é um equipamento que você tem, a partir dos dados de medição, possibilidade de analisar os parâmetros de qualidade de energia. Vimos até aqui os principais instrumentos de medidas elétricas, desde o princípio de funcionamento, as principais aplicações. Não deixe de assistir ao próximo vídeo. Nele abordaremos sobre medição direta de energia elétrica em baixa tensão. Até o próximo vídeo.